Estamos de volta com o Hora Geral e agora eu vou apresentar para vocês uma figura ilustre e conhecida de todos nós, que é o presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santos, o CONDEF, ele, Luciano Marques. Bom dia, Douglas. Eu digo ele porque você é uma figura conhecida, foi vereador em Santos, fala a verdade, você é dos meus. Fala a verdade, isso incomoda alguém. Ah, sim. Mas se a pessoa é inteligente, ela resolve e ela fatura. Se ela é incompetente, ela não resolve e fala mal. Infelizmente, mas é verdade, é o que acontece. Eu também não. O meu amigo o Luciano, eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque hoje é uma data importante, como muitas outras datas. Mas parece que algumas datas elas só servem para ser lembradas e não efetivadas na sua importância. E quem observou a abertura do Hora Geral viu que hoje é o Dia Nacional, né? Seria luta? De luta, de luta. E vocês têm que lutar muito, né? Sempre, né? E já se vai um bom tempo. Eu estava falando contigo agora mesmo sobre a instituição desse dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foi instituído por lei federal em 2005, julho de 2005. No entanto, o próprio movimento, a partir de lá pela década de 70, finalzinho de 70, começo de 80, já escolhia essa data, até pela proximidade da chegada da primavera, que representa aí o renascer das plantas, o revigorar das plantas, né? No nosso caso, essa luta, esse nascimento para a busca da nossa cidadania. Então, você veja que já faz tempo. Depois disso aconteceu a Constituição de 88, veio 2008 a Convenção, agora recentemente em 2016 a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e a gente continua patinando, buscando, lutando, sem desistir, é claro. Luciano, mas a luta continua mesmo. Eu vou falar uma coisa, você vai entender perfeitamente, espero que o telespectador também. Por que é tão difícil a inclusão das pessoas com deficiência? Porque elas têm dificuldade de se mostrar, de lutar, de encontrar apoio, ou falta uma responsabilidade maior dos nossos governantes em respeitar as pessoas com deficiência? Volto a repetir, amigos do Hora Geral, 1/3 da população, 1/4 da população de Santos são pessoas com deficiência. Então, eu acho assim, Douglas, aliás, eu não acho, depois de tantos anos de militância, né, eu acredito que seja por total ignorância. O desconhecimento leva as pessoas a preconceituar, consequentemente desrespeitar. Eu entendo que as pessoas ignoram, e aí é um absurdo, né? Porque se você pensar 1/4 da população do Brasil, nós estamos falando de quase 50 milhões de pessoas. Até porque o censo de 2010 diz que era 1/4, ou seja, 45 milhões mais ou menos. Isso há 7 anos atrás. 7 anos passados, eu tenho certeza absoluta que esse número já extrapolou a casa dos 50 milhões de pessoas com deficiência. E não seria diferente com o Santos também. Então, o que falta é justamente mudar a cultura. E é por isso que eu acho, e fico muito feliz toda vez que você me chama ao teu programa, principalmente numa data especial como essa, porque a gente tem que falar. Né? Eu sinto falta dos meios de comunicação, de um modo geral, e aí eu estou falando das comunicadoras maiores, as poderosas deste país, que muito pouco fala, e quando fala, ainda fala errado. Né? Agora mesmo, sabe como eu brincando, né? Ainda tem gente, tem repórteres, jornalistas, enfim, que a gente vai participar de um programa, dar uma entrevista, a pessoa insiste em te chamar de pessoa portadora de necessidade especial. É o fim, né? Dá vontade de sair andando, literalmente, né? Porque não é possível, as pessoas... Ou deficiente físico, né? É o deficiente físico. Não, inclusive isso. O presidente do Conselho do Deficiente Físico, como se tivesse o presidente do Conselho do Deficiente Auditivo, Visual, Intelectual. Não dá. Né? As pessoas que são responsáveis por levar a comunicação e a informação às pessoas, ou seja, à comunidade, informam errado. Né? Então, é difícil você lutar contra essa total ignorância. E a ignorância no sentido de desconhecimento mesmo. Não é chamar ninguém de ignorante ou ofender. É no sentido que as pessoas simplesmente não conhecem. E você sabe muito bem, você esteve na Câmara Municipal também, e você sabe, tem vereador ainda fazendo lei, escrevendo pessoa com necessidade especial, pessoa portadora. Meu, o cara não leu a LBI, o cara trabalha com lei, ele não se dá o trabalho de ler a LBI ou a Convenção. Ou ele não leu, ou ele é mal assessorado. Muito mal assessorado, provavelmente, né? Agora, Luciano, uma outra coisa que me deixa muito preocupado, a produção já vai colocar a imagem, você viu, você estava na recepção aqui do Hora Geral, o assalto em plena luz do dia essa semana aqui em São Vicente. Eu recebi aquele vídeo também. Até a pessoa com deficiência, até o cadeirante, sofre com assalto.
Coloque essa imagem e eu quero que o Luciano comente desse cadeirante que foi literalmente assaltado. Você viu essa imagem? Não, isso aí eu não tinha visto, não. Olha lá. Meu Deus. Olha lá, você viu que ele para a moto, olha, vai lá, ó, acaba roubando, tirando a carteira do cadeirante e sai. Luciano, aonde que é que nós vamos parar, meu amigo? Não tem mais respeito com ninguém, né, Douglas? A vida tá valendo quase nada, né? Se não nada. Lógico, Porque... ele vai fazer o quê? Ele vai gritar, vai ligar para a polícia, não vai tem fazer o quê? Né? E você vê que ele, uma pessoa, ele está usando uma cadeira motorizada, Sim. Consequentemente deve ser uma pessoa com tetraplegia ou com movimento de membros superiores muito fraco, muito reduzido. Ele virou rapidamente. Mas ele virou porque ele está com o joystick ali, né? Isso. Você vê que os braços dele continuam ali apoiados na cadeira, ó, só com a mão ali no joystick. Então, quer dizer, ele não tem nem condições de tentar segurar a bolsa, porque devia estar no colo dele, ele não tem força nas mãos, nos braços. O cara simplesmente foi ali e falou, vou pegar. Foi lá, pegou, não teve trabalho nenhum, porque não teve nenhuma reação. O que faz com o indivíduo que faz isso com o Sei, cadeirante? Douglas, é tão difícil, Caramba. cara. Falta segurança, falta justiça. Falta conscientização, falta humanidade, falta justiça, humanismo, né? entendeu? A própria justiça está bem falha também. Então... Outra coisa, nós mostramos aqui no começo do ano, inclusive foi uma das vezes que eu vi o governador Geraldo Alckmin nervoso. Ele estava lá em Peruíbe e o nosso amigo Kristen Charles, da TV Vale das Artes, lá de Peruíbe, ele fez alguns questionamentos para o governador ficou nervoso com ele. E aí, não precisa colocar não, produção, que a gente está atrasado, tem muito assunto, não precisa colocar não. E aí o governador falou, entre outros, falando do Hospital de Civadores, que a obra estava entregue, que estava funcionando e que muitas cirurgias estão acontecendo. Quer dizer, aí o Kristen falou, não, governador, não tem cirurgia lá, quando muito é a maternidade, não, o senhor está mal informado. Ele falou para o Kristen Charles. E também do VLT, ele falou, VLT são 15 estações, mais de 1 bilhão que foi gasto ali, com vagões, uma tecnologia, é o primeiro do Brasil, né? E ele falou, poxa, mas ele tem acessibilidade, ele tem tudo pensado para melhorar a mobilidade dos moradores da região metropolitana e também dos turistas. Mas... Aí tem que rir. O meu amigo Luciano Marques, ele esteve lá com uma equipe e foi visitar o VLT para saber se o VLT dá essa acessibilidade às pessoas com deficiência ou os cadeirantes. Pode colocar, tem vídeo, produção, ou são fotos? E aí o meu amigo Luciano vai narrar. Ah, tem um vídeo. Pode narrar, Luciano. Então, aí nós estamos falando especificamente da colocação errada e o gasto do dinheiro público. Olha lá o piso do meu lado, da mão direita do relógio, é o piso tátil direcional. O que eu estou em cima da cadeira é o piso tátil de alerta. O piso tátil direcional, que é esse que tem os gominhos compridos, que é onde eu estou pisando agora. Que é vermelho. É vermelho. Os dois são vermelhos, mas assim, o de bolinha é o de alerta. O de gominho é o de guia. Você viu que o piso linha guia, ele acaba, que deveria levar o cego em segurança em algum lugar, olha onde ele bate. Lá na lixeira. Nossa. Quer dizer, você põe a linha guia para levar o deficiente visual numa direção segura. Olha, vai topar. Não, eu vou topar. Eu bati de propósito. Quer dizer, mas eu estou enxergando, né? Olha lá. E quem não Literalmente enxerga? Você joga o deficiente visual no lixo. Nossa. Será que é isso mesmo que pensam da gente? Né? Porque eu fico pensando, um equipamento que foi pensado, elaborado, quer dizer, o que é isso aí? Total falta de desconhecimento de quem aplicou. Agora, olha o contrário. Você tem um piso de alerta que é para avisar perigo, atenção, em toda a extensão. Ali deveria ter o piso de alerta na frente das portas de embarque e desembarque, no caso, né? No caso de embarque ali. E está em toda a extensão. Então o cego não tem nenhuma referência. Ele acha o piso tátil de alerta e ele pode estar de frente para uma parede que não vai abrir a porta. Então, assim, ele tem que ser colocado com técnica. Né? Existe uma regra para colocar piso tátil, não é colocar para inglês ver. Então o povo que vê fala, olha que legal, né? Bacana, olha como se preocuparam com o deficiente visual aqui. Bobagem, colocaram tudo errado. Olha lá. Né? Então tem duas linhas guia, dois pisos táteis, um de alerta e um de direcional. E o direcional, que deveria levar o deficiente visual em segurança a algum lugar... Olha lá, ele passa em cima da lixeira. Realmente parece um deboche com as pessoas. O nosso amigo ali, o deficiente visual, é o Daniel, né? É. O Daniel com o seu cão guia. O Daniel também faz parte do CONDEF. Sim, sim. O Daniel, inclusive, é o nosso coordenador municipal. Né? Exatamente, coordenador do CONDEF. Agora, além disso, produção, nós temos fotos
do VLT que mostra justamente a não preocupação na acessibilidade para que o cadeirante ele possa entrar. Essa é a altura? Não, essa é a largura do vão entre a plataforma e o vagão, né? Estivemos pode reparar na foto, vai ter uma foto aí, a gente chama sempre de tropa de elite, aí nós somos inclusive do Porto até o Barreiro, né? São Vicente. Andamos as 15 estações. Essa é a tropa de elite. São conselheiros do CONDEF, temos nosso amigo com deficiência auditiva lá no meio também, temos alguns companheiros que foram ajudar, e você viu que tem ali 5 cadeirantes. Isso. Né? Então, as pessoas têm bastante dificuldades, né? Todo mundo fala, o Luciano consegue, mas eu consigo porque eu joguei basquete, porque eu fiz dança e tal. Mas nem todo mundo tem essa habilidade. E não tem obrigação de ter habilidade, vamos combinar, né? Então, olha, cada uma daquelas pessoas ali precisaram de ter ajuda para embarcar e desembarcar. Se eu preciso de ajuda para embarcar e desembarcar num equipamento que, segundo o governador, é top, é moderno, tecnologia, não sei o quê, me desculpa. Não pensaram nas pessoas com deficiência. Está mentindo. Mal informado é o governador que fala uma bobagem dessa. Dizer que o VLT é de ponta, é tecnologia, desculpa. Tecnologia? Cadê o meu acesso? Né? Eu preciso de alguém que me ajude a entrar no vagão, eu tendo total condição de tocar minha cadeira, e você sabe, eu mesmo tive que entrar com muito... Olha essa coisa aqui. Ali está claro, o Douglas, que eles perceberam... Tem um desnível, né? O VLT está mais alto, aquela né? peça amarela é um pedaço de concreto que foi acoplado à plataforma porque perceberam realmente que o vão é muito grande. Então tentaram diminuir o vão, primeira coisa. Diminuiu, porque botaram um pedaço ali de talvez 5, 7 ou 8 centímetros de concreto. Aumentaram a plataforma ali. No entanto, continua o problema, porque existe um desnível. É possível ter desnível? Não tem mais condições. Você planejou tudo, você arquitetou tudo, então deveria estar, que nem metrô e tal, uma coisa alinhada. Desnível zero. Agora, não é o que acontece nas estações. Nesse caso, você é o presidente do CONDEF. Quais são as medidas depois desse estudo? Desse estudo. Se você quiser continuar passando as fotos, que tem foto interessante que ver. Tem uma, então, que é cabeluda a foto. Eu fico passado, assim. Não é essa foto, é uma outra foto. Tem uma foto do VLT. Essa daí não é. Pode seguir, vamos ver se tem mais lá. Bom, enfim. Tem mais fotos, produção? Fica bem, assim, caracterizado a total despreocupação. E eu vou dizer mais, hein? Falta, inclusive, Douglas, na minha opinião, assim, pela opinião das pessoas que estavam ali, são membros do conselho, são conselheiros que fazem parte das comissões de trânsito e transporte e também de acessibilidade do CONDEF, né? Então a gente tirou esse dia para fazer essa visitação. Então o que a gente percebeu é assim, também, além da falta de acessibilidade arquitetônica, faltou a acessibilidade atitudinal, e essa é a mais importante. As pessoas que lá trabalham, e diga-se de passagem, em péssimas condições de trabalho, vamos combinar. Não tem nem banheiro. Não, são seres humanos que nem a gente. Então vamos, em primeiro lugar, colocar assim, as pessoas estão lá num subtrabalho, aquilo ali é um subtrabalho, não é possível, né? Mas, no entanto, não tem nenhum preparo para lidar com a pessoa com deficiência, no caso visual, que precisa de uma orientação, né, para conduzir até a porta, porque tem uma porta preferencial. Porque se você não embarcar perto ali do primeiro vagão, e embarcar no meio da estação, no horário de pico, eu sou uma pessoa baixa, né? Você imagina aquela multidão e eu no meio. O cara fecha a porta, eu fico, porque eu tenho que entrar devagar, tem um desnível que eu tenho que vencer para não deixar minha rodinha entrar naquele vão e eu cair de boca, ficar preso lá entre o vão. Eu acho que esses caras, desculpe, telespectador, desculpa, eu acho que esses caras são deficientes mentais. Com todo respeito às pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque nós gastam um dinheiro tão grande, um dinheiro que é nosso. Quando a gente vê qualquer tipo de representante governamental, nós entregamos uma obra orçada em mais de R$500 mil. Entregou, beleza, mas é com dinheiro nosso. É dinheiro nosso. Dinheiro nosso, o mínimo, faz direito. Né? Eu não diria deficiente mental, eu diria que as pessoas, até porque a gente tem que realmente considerar que não tem nada a ver com a deficiência, ou até mesmo deficiência no sentido ou mental. De faltar mas capacidade para poder... E o pior do que isso, porque ninguém é obrigado a saber. Sabe? Eu parto do princípio que ninguém nasce sabendo nada, a gente aprende. Agora, o que falta é humildade para as autoridades. Vamos pegar um exemplo aqui, os vereadores de Santos. Tem vereadores escrevendo bobagem ainda, fazendo decreto, requerimento e projetos de lei, escrevendo bobagem. Então, assim, as pessoas não são obrigadas a saber, eu entendo perfeitamente. Né? Mas hoje é muito mais fácil. Agora, existe um conselho municipal que completará agora, em novembro, 26 anos.
né? O ano passado estivemos lá na Câmara recebendo a medalha Brás Cubas por indicação sua. Com muito orgulho. 26 anos, gente. E o Legislativo desconhece o Conselho Municipal. Eles continuam naquela política retrógrada de achar sobre a pessoa com deficiência. Ora, está escrito na convenção, gente, nada sobre nós sem nós. Então, quer falar sobre a gente? Pergunta pra gente, né? Reúne, tem um conselho mega ativo, aliás, com tudo, sem querer ser gabola, um dos melhores conselhos em termos de constituição, em termos de formação, né, em termos de luta e de combatividade. Então, é só chegar e ser humilde. Ô Luciano, ô Condef, porque eu vou passar, o Condef vai continuar. Então, pergunta, Condef, olha, eu quero fazer isso, como é que eu posso melhorar essa situação na escola, no transporte, no lazer da pessoa com deficiência? Como eu incluo mais? Como eu posso trazer as empresas? Será que as cadeiras anfíbias é só em época de verão? Né? Final de semana não tem? Para que pelo menos a pessoa com deficiência possa ter um lazer, é o mínimo, é o mínimo. Eu fico decepcionado com essas coisas e cobro com responsabilidade. E se fizerem, Luciano, eu coloco aqui também. Ó, claro, eu também. Eu só não bato palma de pé, mas eu bato palma. Não bato palma, não vou poder bater, mas eu bato palma. Luciano, entre outros assuntos, a nossa hora é corrida, eu fico preocupado quando eu vejo alguns cadeirantes, principalmente com essas cadeiras motorizadas, no leito, eu gosto dessa palavra, no leito carroçável. Carroçável, né? Muito bonito. Eu fico imaginando, a pessoa tá com aquela cadeira, um joystick, passa uma moto, passa um carro, meu Deus, e se de repente vai atropelar? Não é proibido? A CET não deveria, ou não pode, sei lá. Você sabe, Douglas, que já há uma época até quiseram regulamentar por lei municipal, a possibilidade do cadeirante andar na ciclovia. Porque a gente anda e os ciclistas nos respeitam muito. Olha que interessante isso, né? Roda com roda se entende legal. Sim. Então eles têm esse respeito com os cadeirantes. Pelo menos toda vez que eu andei um pedaço pela ciclovia, porque vamos combinar que não dá para andar nas calçadas. Bom, então primeira coisa, eu acho que se proibir, acho que pode até proibir, Douglas, o deficiente de andar de cadeira de roda na rua. Por outro lado, a gente vai ter que fazer uma outra coisa. A gente tem que proibir o prefeito e as autoridades responsáveis de deixar as calçadas como estão. A começar pela situação absurda que se encontra as calçadas, ou seja, ela é pública, mas é da minha responsabilidade. Ora, não existe discussão política sobre mobilidade reduzida com eu faço a minha e tu faz a tua. Isso não existe. Isso é bobagem e é só para ficar enchendo o saco do povo e o povo ficar se iludindo que vai acontecer. Não vai acontecer, gente, não vai. Calçada é pública, quem tem que cuidar é a prefeitura. Eu pago IPTU, tu paga IPTU, não paga? Paga. Sim. Então, porque não tem calçada boa, padronizada, bonita, acabar com essa coisa, cada esquina, cada quadra tem 5 tipos de piso. Quando tem piso, lógico, E as guias rebaixadas? E as guias rebaixadas? Aliás, uma bobagem, outra bobagem, né? A gente fala tanto de faixa viva. Eu já levei projeto, já apresentei, já conversei. As pessoas não gostam de opinião, porque eles são engenheiros e eu não passei nem perto da faculdade de engenharia. Mas você vai em cidade que nem Poços de Caldas, uma cidadezinha de interior... Põe o pé na faixa. Na hora. Não, você tem inclusive a faixa elevada, Douglas. Ah, tá. Praia Grande já estão colocando faixa elevada em alguns trechos lá, em algumas avenidas. O que eu acho super interessante. Primeiro que você não precisa rebaixar a guia. Você faz uma faixa elevada, o carro que tem que parar na faixa já vai ter que reduzir para que o pedestre, até porque a faixa pertence ao pedestre e não ao carro, então, na minha opinião, ela tinha que ter a altura da calçada. Isso é meio lógico até, né? Estou sendo, né, sei lá, repetitivo ou falando bobagem. Porque se a faixa é do pedestre, ele tem que ser na mesma altura da calçada. Bom, aí atravessa idoso, pessoas com carrinho de criança, cadeirante, a criancinha... Então, né... Quando você rebaixa, aqui em Santos nós temos uma peculiaridade. Quando você rebaixa a guia, se você pegar a calçada sem rebaixar e você olhar dela lá embaixo, você vê que a rua está mais alta que ela. É verdade. Aí você rebaixa a guia, o que acontece? Fica mais alta a rua ainda. Você também então você praticamente, justamente, você tem que ser atleta para andar. Eu falo para você, eu moro no Gonzaga, a 1,5 da Ana Costa, uma das avenidas principais da cidade, se não a mais bonita e principal. A Paulista, eu também chamo assim, a Paulista de Santos, né? Eu não consigo ir da minha casa até o posto lá de conveniência para tomar um cafezinho pela calçada, Douglas. Eu vou pela rua. Eu moro no Gonzaga. Então Aí eu fico pensando zona noroeste, morro, área continental, aí eu fico doente. Eu fico doente. Porque aí no Gonzaga você pega Praça Independência, trecho pra praia. Fizeram uma calçada inteligente. Olha que bonito.
Mas é só lá que tem que ter calçada inteligente? A cidade só está ali? Só está ali a cidade? Por que não aplica aquele projeto maravilhoso que separa o fluxo de pedestre, um pedaço para equipamentos públicos como lixeiras, bicicletários, telefones e tal? Por que não faz isso em todas as calçadas, Douglas? Por que só aquele pedaço do Gonzaga? Pelo menos porque não toda a Ana Costa, toda a Conselheiro Neves. A Conselheiro Neves é o caos para você andar. Luciano, então, tem 1 minuto para encerrar o programa. Eu queria que você falasse do evento que vai acontecer hoje à tarde. Ah, ótimo. Então tá, eu quero convidar o teu público, né? Teus telespectadores, nossos telespectadores, que hoje é dia 21 de setembro, estamos no Setembro Verde pela inclusão da pessoa com deficiência, isso. Mas hoje nós não vamos bater panela, já bati panela aqui no programa do Douglas, obrigado, viu? Dia 21 de setembro, das 14 às 16 horas, na Praça Mauá, nós vamos estar lá com o nosso banner, que é esse que está aparecendo aí no Hora Geral, esperando o seu abraço pela inclusão. Então vai lá, vai ter uma lista de presença pela inclusão das pessoas com deficiência, dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta, vai fazer uma selfie com a gente, para a gente guardar de recordação. Ótimo. E publicizar isso para que a gente continue falando, porque eu acho que essa é a solução, Douglas. O Hora Geral vai estar hoje às 2 horas no Bolsão 8 com o nosso amigo Narciso, de um projeto de futebol lá em Cubatão. E depois a gente vai passar na Praça Mauá, vou lá levar um abraço a você e aos meus amigos do Condé. Estarei esperando literalmente sentado. Estarei lá. Rapidamente, os aniversariantes desta quinta-feira, vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades. Chegamos ao final do Hora Geral em cima da hora. Luciano Matti, muito obrigado. Muito obrigado. Encontre sempre aqui no Hora Geral um espaço para as divulgações do Condef, tá bom? Obrigado. Bom, um abraço forte assim para você. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.